Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 873 a 879, do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Justiça e Direitos Naturais. Pergunta de Kardec, número 873. O sentimento da justiça está na natureza, ou é resultado de ideias adquiridas? Resposta dos Espíritos. Está, de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça, do que nos que possuem grande cabedal de saber. Pergunta de Kardec, número 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo, o que a outros parece injusto? Resposta dos Espíritos. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Pergunta de Kardec, número 875. Como se pode definir a justiça? Resposta dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Contra a pergunta de Kardec, número 875-A. Que é o que determina esses direitos? Resposta dos Espíritos. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça, o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos, unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Pergunta de Kardec, número 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo a lei natural? Resposta dos Espíritos. Disse o Cristo: queira, cada um para os outros, o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos.
na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber, como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Nota de Kardec. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça, está em querer cada um para os outros, o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã, está em que ela tomou o direito pessoal, por base do direito do próximo. Pergunta de Kardec, número 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. Resposta dos Espíritos. Certo, e a primeira de todas, é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos, procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação, e da confusão, em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos, e impõe deveres recíprocos. Pergunta de Kardec, número 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Resposta dos Espíritos. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Contra a pergunta de Kardec, número 878-A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Resposta dos Espíritos. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens, perecem com as suas instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência, para aquele que o merecer por sua virtude, e seu saber. É importante assinalar isto, para que os que se julgam superiores, conheçam os seus deveres, e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida, quando a autoridade for conferida à sabedoria. Pergunta de Kardec, número 879. Qual seria o caráter do homem, que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta dos Espíritos. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Direito de propriedade, roubo. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.